O atacante GB, informação que a gente deu hoje, na verdade, dada pelo companheiro Thiago Guimarães, jornalista. O GB, o Carlos Leite, empresário dele, está em Fortaleza, discutindo a ida do GB para o Fortaleza. O Fortaleza que já pegou o Paulinho, lateral direito, deve levar o GB que está no jogo amanhã. Muita gente pergunta, mas o GB não está emprestado? Não, ainda não. Mas há uma negociação em curso, confirmada pelo staff do jogador, informação, como eu disse, do jornalista Thiago Guimarães, e o GB que está perdendo espaço, né, Sérgio? Está chegando aí o Spinelli, apesar de que ele entrou domingo, mas me parece que é legal para ele dar uma rodada, porque no Vasco ele não vai jogar, né, Sérgio? É importante, Flávio, um jogador que conta com prestígio da diretoria da comissão a longo prazo. No momento, ele não conseguiu performar para dar um retorno imediato. Então, como é um atleta do Vasco, né, é importante ele ter possibilidade, mas não vai parar por aí, tá? Outros jogadores também, o Vasco ainda segue no mercado tentando negociar outros jogadores, alguns em definitivo, outros por empréstimo, que também não vem tendo, né, oportunidade de minutagem nessa temporada. Inclusive, ele fez questão de enfatizar que o objetivo do Vasco é não negociar mais nenhum jogador grande no sentido de estar jogando, nenhum titular, nenhuma reserva que participa bastante, mas outro, a não ser, claro, que chegue uma proposta vantajosa, e o Vasco vai analisar, né, a janela ainda está aberta, mas a ideia é que o Vasco mantenha os seus jogadores, mas ainda tem alguns que... É só analisar, né? Quem não está indo muito para jogo, quem está tendo pouca minutagem, não está participando, o Vasco ainda está em busca, assim, de enxugar ainda mais o seu elenco, Flávio. E aí eu queria que você falasse do Matheus França, que é um jogador que tem um alto salário e que hoje foi abordado também porque tem empréstimo até o meio do ano. Qual é a situação do França, Sérgio? Então, sobre o Matheus França, é um jogador que realmente não está dando resultado, né? A comissão técnica reconhece que ele não está performando como era esperado. Internamente chegou a se pensar na possibilidade de uma antecipação, né, da devolução do jogador, né, uma rescisão desse empréstimo, mas não vai acontecer. A janela já está fechada e ele permanece no Vasco até a metade do ano, quando finaliza o seu período de empréstimo. Tinha até uma expectativa do próprio Crystal Palace chamar o atleta de volta, afinal ele foi emprestado para jogar, para ter minutagem, e ele não vem jogando, então não é também do interesse do time inglês, mas a diretoria e a comissão técnica, apesar de não estar já com muita paciência, né, por entender que ele não performou e não vem performando, tem esses últimos meses aí, essa reta final, para tentar recuperar o jogador. Não pareceu intenção do Vasco, a não ser, claro, que ele brilhe e arrebente nesses últimos meses, não parece interesse do Vasco renovar esse empréstimo, ou muito menos fazer a compra do atleta, porque ele não entregou o que era esperado, mas ele permanece no Vasco e não vai ser possível antecipar essa devolutiva, não. Um outro jogador que ontem, inclusive, eu tive a informação do empresário dele, o David. O André Cury me disse que o David não sai do Vasco a priori. Ele teve a oportunidade de ir para o Vitória, não aconteceu. Hoje foi falado também. E me parece que o David ilustra um pouco esse panorama aí de que, tirando os titulares eventuais, que a gente vai falar já já e que também tiveram contatos, como o Tietê, como o Hugo Moura, não tem ninguém inegociável no Vasco. Se pintar alguma coisa, o Vasco senta. Ele vai ficar, é um jogador que o Diniz conta, mas se pintar alguma coisa boa, não é não conversado, né, Sérgio? Dá para dizer, Flávio, que o David está entre dois bolos. Ele não está no bolo dos jogadores que o Vasco não tem interesse em negociar, que são jogadores titulares, como eu falei, jogadores que vêm entrando bastante, mas também não dá para dizer que é um jogador que o Vasco queira se desfazer, como, por exemplo, a gente pode falar o caso do GB, se desfazer, no caso, é emprestar, negociar para dar rodagem. O Vasco também não está buscando a saída dele. Ele está ali. Se surgir alguma coisa interessante, o Vasco está totalmente aberto a negociar outros nomes também. O Vasco recebeu, não nenhuma proposta, mas sondagens e interesses por outros nomes, no caso do Tietê, do Paulo Henrique, do Barros, mas, ou no caso do Tietê, por exemplo, o atleta não teve interesse em sair, ele recebeu uma proposta, mas o atleta quis permanecer no Vasco, e outros nomes que o Vasco não julgou interessante os valores apresentados. Então o Vasco não teve interesse pelas propostas feitas. Mas, tirando os titulares, os jogadores que seriam considerados assim, é uma perda grande para a comissão técnica, não tem nenhum jogador que não tenha como sair. Se vale a pena, o Vasco tá de olho ainda em propostas a receber. E o Admar confirmou, PH, Piton e Barros foram contatos apenas, nada oficial, Isso, nada ninguém fez oficial. proposta por nenhum desses jogadores, né?
Exatamente, nada oficial, não chegou nenhuma proposta oficial, mas naquela conversa, aquela sondagem sobre valores, uma conversa inicial, os valores apresentados assim em papos iniciais, nada que chamasse atenção para nenhum jogador. Todas essas sondagens o Vasco julgou como valores abaixo do que o Vasco abriria conversa. Então não tem nada por nenhum desses jogadores nesse primeiro momento, não. Bom, o Vasco já teve 15 saídas nesses 2 meses, o que é considerável, uma economia aí, eu cheguei a ler hoje, você me confirme, Sérgio, de quase 5 a 6 milhões na folha, né? Deu aí um respiro na folha, mas aí você, contratando outros, você tem aí um spread aí de 1,5 milhão, 2 milhões de respiro. Era 18, vamos arredondar, era 18, passou para 16, você enxugou com jogadores que não estavam sendo utilizados, a gente fala de 15, gente, que tem jogador lá, o Paulinho, lateral direito, é bom jogador, mas não vai jogar nunca, mas recebe salário todo dia 5, todo dia 10. Trocou quantidade por qualidade, basicamente. Qualidade, né? Perfeito, é exatamente isso aí. E hoje o Admar resolveu abrir a caixinha de informação e a gente vai fazer um por um, fazer uma brincadeirinha legal aqui. Vamos começar sobre Sebastian Sosa, volante do Racing, jogador que o torcedor do Vasco sonhava muito, eu acho que seria realmente um grande reforço, mas Admar Lopes hoje já falou desse rapaz que sem chance, né, Sérgio? É isso, Flávio, esquece. Pelos investimentos que o Vasco fez nessa janela, como você bem trouxe, 20 milhões investidos em compra e aquisição de jogadores, basicamente o Vasco não tem mais fôlego financeiro ainda nessa janela para novas contratações desse porte. Então, esquece, é um jogador caro que, claro, o Vasco tem muito interesse, um jogador que o Vasco buscou informações sim, mas no momento, devido às outras contratações, o Vasco não consegue fazer nenhum esforço, mas nem nenhum tipo de proposta, porque está fora totalmente do que o Vasco teria em mente para a contratação. O Vasco busca sim um volante, mas muito mais em aquela famosa oportunidade de negócio. O Vasco não vai colocar dinheiro na compra de nenhum jogador. Então pode ser que venha alguém por questão de salário, e o Vasco precisa ser inventivo no mercado. Mas, de qualquer forma, esse volante que o Vasco busca, claro, a gente até brincou, né? Pro Fernando Diniz não adianta dizer se é um 5 ou um 8, porque todo mundo tem que fazer tudo. Então não dá muito para dizer. Um 5 que jogue como 8 também, mas independente do nome, não tem nenhum nome no momento adiantado. Claro, tem conversas e tem sondagens, mas não tem nenhum nome para fechar algo do tipo. Mas o Vasco vai buscar oportunidade de jogadores que venham só por salário, e algum jogador que venha para realmente agregar ao elenco, com condição de ser titular. Foi muito claro isso. Se for para trazer um jogador para compor, é o que a gente está falando agora, for trazer um jogador para compor elenco, para fazer número e ocupar parte da verba de salário, o Vasco não vai trazer. Então, se surgir, o Vasco está sim buscando essa última peça, dá para dizer que é uma última peça, o Vasco não tem interesse, e não é nem o interesse, mas não tem mais possibilidade de buscar atletas para outras posições. A última flecha do Vasco é na contratação desse volante, mas que tenha condições financeiras favoráveis, pelo que o Vasco tem ainda em condições, Flávio. Santiago Sousa, então, não vem. Da mesma forma, Loboa, volante de 19 anos, eu já tinha essa informação, porque hoje eu troquei mensagens com o Federico Espada, que é diretor do DIM, o Deportivo Independente Medellín, jogador de 19 anos, volante colombiano, joia do futebol colombiano, muito bom jogador, mas muito novo, não tem nem 20 partidas como titular do Independente Medellín. E ele me disse que não tinha tido nenhuma... Fala-se muito aí, o Cruzeiro, ele falou nada até agora, e o Admar confirmou que não tem nada sobre esse jogador, né, Sérgio? Exatamente, exatamente. Como eu disse, não tem nenhum jogador hoje, claro que ele também não vai abrir nomes em conversas iniciais, mas muitos nomes foram falados, né? O do Lerna, vários nomes que saíram na imprensa, ele confirmou muitas vezes interesse, que o Vasco realmente buscou informações, mas que por essa reta final de janela, podemos dizer assim, o que o Vasco tem em caixa para poder fazer qualquer tipo de negociação é um jogador nesse contexto que eu passei, que não custe nenhum valor ao Vasco agora. E o lateral direito, Diniz Pires, não é isso? É esse nome? Diniz Pinto. Diniz Pinto. E aí? Eu sempre achei meio louca essa informação, porque um jogador que o Vasco, enfim, pode até ter procurado, mas o Vasco tem o Puma e o Paulo Henrique, né? Mas qual é a história desse jogador, Sérgio?
Então, surgiu o nome do Diniz Pinto ainda no ano passado, quando o Vasco ainda estava naquela situação de renova ou não renova com o Puma. Então, o Vasco não sabia se o Uruguai ia permanecer enquanto não houvesse uma renovação, e, claro, já buscou uma alternativa, e esse nome apareceu em pauta do clube. Mas, desde então, o Vasco não seguiu adiante, não manteve conversas nem negociações com o atleta. Então, para agora, claro, todo jogador que aparece numa janela e que é confirmado, ele continua ali, né, em stand-by. Pode ser que o Vasco em algum momento, se precisar, volte a acioná-lo. Mas hoje, com a permanência a renovação do Puma e a permanência do Paulo Henrique, que já foi antecipada aqui no canal várias vezes, não tem Palmeiras, não tem nada disso, vai permanecer no Vasco. Eu acho que não tem nenhum interesse em contratação de nenhum lateral direito no momento. Então, se Diniz Pinto não vem. Bom, Júnior Alonso, um zagueiro que foi especulado hoje também, jogador do Atlético Mineiro. Eu informei hoje mais cedo na nossa live no AV+, falei com o Paulo Brax, diretor executivo do Atlético Mineiro, que até tomou um susto. Ele falou, pô, de novo, cara. Primeiro é o Igor, meio campo, né? Como é que é o nome dele? Igor Gomes. Agora o Júnior Alonso não tem nada, absolutamente nada, e realmente não tem. O Júnior Alonso nunca teve interesse do Vasco, nunca teve nenhum tipo de possibilidade. Quem o Admar confirmou é o lateral esquerdo Paulinho, né? Que está vindo realmente do América Mineiro, não é isso, Sérgio? Exatamente, o Paulinho ele ainda não assinou contrato, ele tem um acordo verbal entre todas as partes, o atleta, o Vasco, tá tudo realmente muito bem encaminhado para que ele seja apresentado e feche esse pré-contrato com o Vasco para o meio do ano. É um acordo verbal e que realmente está confirmado. Eu perguntei também, aproveitando o Paulinho, sobre o Paulinho Babilônia, o Paulinho lateral direito, que era jogador do Vasco, que saiu livre para o Fortaleza. Basicamente um atleta que estourou a idade, não queria voltar para a base, né? Estourou a base que eu digo, já se via como profissional, vinha jogando, queria oportunidades no time profissional, não tinha interesse em voltar a jogar pela base. Nas oportunidades que teve, em jogos e em treinamentos, ele não chamou atenção ao ponto de ter mais minutagem, e o Vasco não se opôs, ele não correspondeu ao momento, não teria espaço, então o Vasco não se opôs a negociá-lo. Por isso que ele saiu, um jogador que era tratado como uma grande joia na base do Vasco, mas que acabou saindo de graça por isso, porque o atleta não quis continuar na base para maturar um pouco mais, ele queria jogar nos profissionais já de imediato, e o Vasco achou que no elenco atual ele não teria espaço, por isso não houve nenhum tipo de renovação. Admar confirmou então que o Vasco agora não vai contratar nenhum zagueiro e também não vai contratar nenhum goleiro. É isso, né? Tá confirmado, né, Sérgio? Exatamente. Em relação a goleiros, o Vasco não vai se mexer no mercado porque tem 3 goleiros que confia. Léo Jardim, basicamente, fisicamente um super-homem, né? Dificilmente fica fora de alguma partida. O Daniel Fusato, goleiro de reserva imediato, ele é muito bem quisto pelo desempenho dele nos treinamentos, ele chama muita atenção, mesmo tendo deixado a desejar um pouquinho quando teve oportunidade em jogo no ano passado, foi bem esse ano. Então segue em alta e bem avaliado pela comissão. E um terceiro goleiro, que é o Felipe Gabriel, né? Um goleiro muito promissor no Vasco, que a diretoria considera um jovem talento, vê com um grande futuro dentro do Vasco. Então, para a posição, está longe de ser uma prioridade, nem mesmo para o meio do ano, a não ser que surja alguma situação, mas o Vasco não tem interesse, fica com esses 3 goleiros principais, tem o Pablo também, fica com esses 3 goleiros até o final da temporada. O Vasco quer hoje um camisa 8, um jogador de meio de campo. Essa é a prioridade do Vasco, sem fazer investimentos, buscando um jogador por oportunidade de negócio, jogador livre. É esse o perfil de jogador que o Vasco vai trazer. Ainda vai tentar trazer, não é isso, Sérgio? Isso, o Vasco quer um último jogador para essa janela, um jogador de meio campo, um 5/8 que jogue por ali. O Vasco não tem grana para aplicar na compra ou se precisar um empréstimo que o Vasco precisa desembolsar algum dinheiro, o Vasco não vai fazer, realmente uma oportunidade, mas também não vai contratar por contratar. Se não pintar, que fique claro, porque muita gente depois vai falar, vocês falaram que não é que o Vasco vá trazer, o Vasco está buscando e tem interesse nesse jogador, desde que pinte uma situação que seja favorável às condições que o clube consegue aportar hoje. Se não pintar e não surgir, o Vasco não vai contratar por contratar, não vai trazer um jogador, ele está livre, não precisa pagar nada, é um salário ok, vamos trazer. Se for para ficar no banco, sem chance de disputar a titularidade, o Vasco não vai trazer um jogador que venha para disputar a posição. Bom, deixa eu dar 2 informações sobre esse jogador de meio de campo.
Aliás, muita gente falando aqui, o camisa 8. O camisa 8, para quem não sabe, a notícia que eu dei no dia 25 de dezembro, era o Douglas Luiz, confirmado inclusive pelo presidente do Vasco, Pedrinho. O Vasco estava atrás do Douglas Luiz, a negociação não andou, o projeto foi apresentado, ele gostou, mas ele preferiu ficar na Europa e ficar no Aston Villa. 2 nomes, um eu já tinha falado lá há muito tempo atrás, do volante Pierre, do Fortaleza. Até hoje, amigos de Fortaleza mantiveram contato comigo. Poxa, esse contato aí do Vasco com Fortaleza, tá levando o GB, tá indo o Paulinho. Até perguntei da questão do Estrela, eles me disseram que não. O Estrela, inclusive, teve o contrato renovado agora por mais 2 anos. O Estrela pode até ser emprestado também, mas não será o Fortaleza. O GB, aliás, está fechando a negociação de empréstimo até o final do ano, até o final da Série B desse ano de 2026. Mas o Pierre eu falei hoje com o Alexandre Uran, que é empresário, filho do empresário Eduardo Uran, porque esse jogador é da Tombense, que é o clube que o Uran administra. Ele me disse, não tem nada, absolutamente nada, nenhum contato, o Vasco não fez nenhum contato por esse jogador e ele vai ficar no Fortaleza. E um outro jogador que agora à noite surgiu uma informação, Matias Galassa, a gente não tem nem ilustração, porque eu procurei apurar. Primeiro, o Matias Galassa é um volante que é do Tajeres de Córdoba, e eu mantive contato com o presidente do Tajeres, o folclórico Andréas Fassi. E o Fassi me respondeu, e eu faço questão, como sempre falo, de trazer aqui o que ele me escreveu. Eu perguntei, presidente, o Galassa é um interesse do Vasco, houve algum contato, o Tajeres pode abrir negociação? E ele me disse, Galassa só poderá sair do Tajeres em julho. Eu disse, mas agora houve algum contato do Vasco com ele? Ele disse, nenhum, absolutamente nenhum. O Andréas Fassis, que é um dirigente que, por ocasião até do Matias Galassa, agora do Esforza, e que tinha uma relação muito bélica com o Vasco no início, né? Teve relação complicada com a negociação envolvendo o Michael Santos, o Diego Valois, jogadores que o Vasco teve interesse lá atrás, já me disse isso. Já me falou isso. Mudou a cara do Vasco. O Vasco hoje é um clube que eu tenho mais confiança em negociar, porque eu fico vendo alguns pseudo-vascaínos escrevendo aqui no chat, mas o Vasco não vai fazer negócio com o Atlético porque está devendo ao Atlético. É uma desinformação da parte de vocês. O Vasco não deve mais ao Atlético Mineiro. Essa notícia que saiu é uma notícia que não tem fundamento básico, jurídico. O Vasco está numa RJ, cujas dívidas foram esticadas até fevereiro de 2025, e essa dívida do Paulo Henrique, do Maurício Lemos e do Jair, essas dívidas foram antes de fevereiro de 2025, portanto estão na RJ. Então, por estarem na RJ, o Vasco não deve absolutamente nada ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou verde para tentar receber esse dinheiro, mas o dinheiro vai ser pago como todos aqueles que fizeram o acordo e toparam, inclusive o Atlético Mineiro, porque topou a RJ, vai ser pago no processo da RJ. Diga, Sérgio. Não é fácil para a galera conseguir entender essa questão de como funciona. Não é que para o Vasco não estar devendo, não quer dizer que o Vasco tenha quitado totalmente a dívida. É simples. Uma pessoa que tem o nome sujo, está devendo cartão de crédito. O cartão entra em contato contigo e te oferece para fazer um acordo, você aceita o acordo e começa a pagar as parcelas do acordo. Seu nome fica limpo imediatamente. Você ainda está devendo, aquela dívida ainda existe, só que a partir do momento em que entra um acordo, aquela dívida não entra como se fosse, né, algo que negativasse seu nome, por exemplo. É mais ou menos assim, para a galera que não entendeu, quando eu disse que o Vasco hoje está com tudo em dia, não é que o Vasco não tenha mais dívidas, é totalmente... Não tem cabimento isso. A RJ fez com que o Vasco entrasse em um acordo e todas as dívidas anteriores estão ajustadas em acordo, estão sendo pagas, e todas as dívidas novas também, as negociações novas, o Vasco não deve nada a ninguém. É assim que funciona. É isso. E está facilitando o mercado. O Vasco está conseguindo fazer todas essas compras porque o Vasco hoje está com um bom crédito no mercado. Sabe? O Vasco está pagando as coisas, o Vasco está... O mercado conversa, gente. O mercado conversa. O mercado sabe quem hoje é um bom pagador, quem hoje está honrando com seus compromissos. Os jogadores conversam. Então, hoje, o torcedor do Vasco ele pode ter essa segurança. O Vasco hoje é um clube limpo em relação ao trabalho. Pode não ter um dinheiro ainda absurdo, que virá com a SAF, porque o Vasco vai ter a venda da SAF, vai acontecer a venda da SAF. Talvez aí o Vasco, nesse ano de 2026, já possa ter um grande aporte no segundo semestre, se a coisa andar aí com o Marcos Lamarca. Então, hoje o Vasco dá segurança ao mercado, tanto é
que apesar de toda a briga do Facis com a situação envolvendo Michael Santos e Diego Valois, ele levou o Sforza. Ele está levando o Sforza, com opção de compra. O Sforza que foi comprado pelo Vasco e que deu confusão com o News Old Boys. E que não impediu o Vasco fazer a negociação. Por quê? Porque também o News Old Boys está dentro da RJ. Então é algo que o Vasco conseguiu ajustar. A Justiça deu respaldo ao Vasco. Então esse discurso de que o Vasco está devendo 16 milhões ao Atlético Mineiro, me desculpe. Quem escreve isso no chat aqui está completamente desinformado. Sérgio Quente, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você falasse do Robert Renan e do Coutinho, renovações de contrato. Diga aí. Não, só um detalhe, que o pessoal aqui no chat está falando Matias Galarza, explicar que não é aquele Matias Galarza não é o outro. Vasco, né? É outro, não é o paraguaio. Não é aquele. Não é o paraguaio, é o argentino. É o argentino Matias Galarza, que é jogador do Tajeres de Córdoba. Ele até passou o Galarza, o paraguaio, passou pelo Tajeres, mas depois foi para o River Plate. Esse é Matias Galarza, jogador de meio de campo, é argentino, jogador de 23 anos do Tajeres de Córdoba. Mas vamos lá, Robert Renan e Felipe Coutinho. Robert Renan, uma situação um pouquinho mais, né, assim de lado, a gente estranhou, porque o Vasco comprou todo mundo e não fez a opção pelo Robert Renan, mas hoje foi explicado. E o Felipe Coutinho já tem papo aí para renovar contrato, né, Sérgio? Exatamente, Flávio. Sobre o Robert Renan, questão de prioridade. O Vasco não tinha grana o suficiente para exercer a compra de todos os jogadores. E, dentre as opções, o Vasco preferiu antecipar a questão do Andrés Gomes e do Carlos Cuesta. O Robert Renan, ele tem empréstimo com o Vasco até o meio do ano, e o Vasco já tem pré-acordado a possibilidade de renovar esse empréstimo até dezembro. E essa obrigação de compra precisa ser notificada ao Zenit somente em novembro, ou seja, ao final da temporada. Então, no momento, o Vasco tem a possibilidade, não vai perder o atleta, a tendência é que renove esse empréstimo, estenda o empréstimo até dezembro, e que ao longo dessa temporada de 2026, analise se vai valer a pena ou não, se ele vai entregar o suficiente para que o Vasco faça o alto investimento que seria a compra do Robert Renan. Em relação ao Felipe Coutinho, é algo bem simples. Tanto o Vasco quanto o jogo... Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre Robert Renan. Me parece de todos a maior dúvida, né? Sim. Porque é um jogador caro. É um jogador caro e que não está performando, porque o Andrés Gomes, por exemplo, né, voou. O Robert Renan claudicou muito. Não te parece um pouquinho isso? De que o Robert Renan meio que subiu no telhado? Ele precisa descer do telhado para ele não definitivamente não ficar no Vasco, Sérgio? É totalmente uma relação de custo-benefício, Flávio. Não quer dizer que ele esteja jogando mal, mas pelo que ele vale, o Vasco tem que pensar se o valor a ser pago está de acordo com o futebol que vem sendo apresentado. E ele vai ter até novembro, basicamente, caso queira ficar no Vasco, para subir um pouquinho esse nível, para que as suas atuações justifiquem o investimento nesse valor. Porque caso contrário, o Vasco não vai fazer e vai em busca de algum outro zagueiro com um valor mais alto, assim como o dele. E o Coutinho? Vamos lá, Coutinho já tem papo, que bom para renovação, né? Exatamente. Sobre o Coutinho, tá tudo muito bem encaminhado por parte tanto do Vasco quanto do atleta. O Vasco tem interesse na renovação do jogador, o Vasco tem contrato com o Coutinho até o meio do ano, tem a possibilidade de renovação de contrato. O Coutinho já sinalizou um interesse em renovar com o Vasco, então realmente... Nenhum dos dois tem pressa, porque basicamente é algo que tende a acontecer. O Vasco não tem nenhum outro problema, nada que impeça essa negociação. É realmente depois ver os valores a ser... Se vai ter algum tipo de ajuste, tempo de contrato, fala-se de 1 ano de contrato extensivo a partir de junho, mas tudo leva a crer que o Coutinho permanece no Vasco e vai renovar com o clube. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou, então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.